para filmar também. A gente aqui fecha esse ciclo de conferências internacionais do PPGAS, né, do mestrado em antropologia, que seria o primeiro ciclo nosso, espero, de muitos, né? A ideia do ciclo inteiro foi uma discussão entre a responsabilidade dos antropólogos e a autonomia dos sujeitos, né? Tivemos 2 pesquisadores antes do México e agora a Simone, que é brasileira, mas trabalha na Universidade de Lisboa. Tentamos fazer o ciclo, como já falei nas outras 2 palestras, mas para quem não estava, muito centrado numa questão política e acadêmica ao mesmo tempo, que o fato de que a antropologia brasileira tem tido um reconhecimento internacional muito importante, mas, por favor, alguém vai? Deixar aberto, né? Mas, enfim, a antropologia brasileira tem tido um reconhecimento internacional muito importante, mas, ao mesmo tempo, tem sofrido muitos ataques de setores mais conservadores, políticos e da mídia no Brasil. Acho que isso certamente está ligado a novos campos de trabalho que têm se aberto, novos campos de atuação política e acadêmica que têm se aberto aos antropólogos nos últimos anos. O ciclo teve o apoio inestimável do Centro Transdisciplinar de Educação do Campo e de Desenvolvimento Rural e do Observatório de Educação do Campo, da CAPES, ambos sediados na UNB, que bancou as passagens dos professores mexicanos, da Faculdade de Ciências Sociais, que alojou, né, e do mestrado em antropologia. Bem, hoje é a conferência da Simone Franghella, intitulada O Antropólogo na Interface entre o Fazer Antropológico e a Atuação nas Políticas Públicas. Simone possui doutorado em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade de Lisboa, no ICS, que é um instituto muito conceituado de Ciências Sociais. Foi pesquisadora no Goldsmith College, na Universidade de Londres. Pesquisadora no King's College, também na Universidade de Londres. Tem trabalhado com antropologia urbana, cidade, corpo, moradores de rua, adolescentes. Agora tem trabalhado começa uma nova pesquisa com migração internacional. Tem um livro recém-lançado, que é esse lindo aqui, Corpos Errantes, e é uma super amiga de muitos anos. Então... Obrigada. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de vocês. Agradeço muito, Roberto, meu amigo de muitos anos e grande interlocutor com relação à antropologia e outros assuntos também, por ter me convidado para vir falar. Eu vim um pouco na carona dos mexicanos, eu vim fazer pesquisa, eu estou fazendo pesquisa agora. A pesquisa atual é sobre migração internacional e a relação, as redes migratórias de Goiânia para Lisboa, então por isso eu vim a Goiânia. Conheci a Federal, da qual estou gostando muito, simpatizei muito. E estando aqui, como havia essa proposta de tentar pensar esse tema, né? Atuações políticas, autonomia, ele me convidou e eu fiquei pensando naquilo que eu ia falar. Qual que seria a melhor maneira de endereçar o assunto? Eu, então, vou dizer que, aí assistindo a palestra do Bruno ontem, eu nem vi a do Gilberto na semana passada, porque eu estava na aba, mas a linda palestra do Bruno ontem, tão cheia, assim, falando de um contexto e um conteúdo muito diferente do que é o nosso, mas também é um contexto também de atuação política muito forte, afinal ele está trabalhando com Chiapas, ele está trabalhando com grupos que estão defendendo a autonomia política e bom, os meus trabalhos passaram
várias questões relacionadas com isso, mas nada dessa magnitude. Então, a minha proposta é bem mais modesta, é isso que eu quis dizer. Eu vou falar sobre uma experiência de um outro ponto de vista, embora eu acho que tenha pontos de contato entre aquilo que ele falou sobre educação, sobre autonomia e aquilo que eu vou falar hoje. Né? Então, é um pouco isso que eu vou falar agora, particularmente pensando no tema que foi pedido, que é a responsabilidade perante a pesquisa. Né? E ao refletir sobre esse, eu optei por falar das relações possíveis entre investigação e atuação fora da academia, ou que pode estar incluída na academia, porque essa é toda a discussão, não é? Mas que tem dimensões diferentes de atuação, quer dizer, quando se faz pesquisa, o quanto que a pesquisa pode ser intercalada com a ideia de atuação. Então, para poder falar disso, eu fiz como escolha pensar na minha experiência de mestrado, porque eu, no mestrado, eu trabalhei com crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de Campinas, e em seguida, falar das atividades de intervenção que eu fiz em seguida à conclusão do mestrado, né? O meu doutorado foi sobre população de rua, construção da corporalidade da população de rua em São Paulo, mas era a população de rua adulta, e aí também tinha uma diferença analítica, me propus a pensar analiticamente a diferença de faixa etária, mas eu acho que no momento eu vou falar mais sobre os meninos e as meninas, eventualmente a pesquisa de doutorado, mesmo as questões sobre o que eu estou fazendo agora, podem ser adicionadas para pensar. E eu decidi também narrar a trajetória da minha pesquisa e das intervenções, uma narrativa que é direcionada para essa discussão, então eu estou narrando pontos que eu acho que são relevantes, e depois eu vou fazer algumas observações que vieram dessa experiência. No final, eu acho pertinente discutir duas questões que surgiram a partir dessa reflexão. A primeira é de que pesquisar e intervir são duas ações interconectadas e que levam a uma complexa e muitas vezes tensa relação com os vários atores sociais que fazem parte do contexto de pesquisa. E o segundo é como nós podemos encaixar essa interconexão dentro do fazer antropológico, vamos dizer, do modo de fazer. Então, essas duas questões eu vou tentar responder depois de fazer essa narrativa. Cada pesquisa ou cada escolha passa por diferentes critérios ou diferentes experiências pessoais do pesquisador. No caso da pesquisa dos moradores de rua, a relação entre o trabalhar junto com os meninos e meninas e o pensar sobre eles estava, na minha experiência, entrelaçado. Então, o que eu quero dizer é que eu, antes de entrar na universidade, fazia parte da Pastoral da Juventude, ligada à Igreja Católica, que tinha um perfil de discussão da teologia da libertação. Então, nós fazemos trabalhos que considerávamos trabalhos de base. E um dos trabalhos foi trabalhar com a alfabetização com os meninos em situação de rua, em uma casa aberta. E foi fazendo esse trabalho, eu com 17 anos, ainda nada de ciências sociais, aquela coisa assim, que eu tive a percepção de que havia uma certa particularidade no modo de vida desses meninos e meninas e que era necessário compreender isso para poder trabalhar com eles. Essa que era a questão. Bom, essa questão ficou em suspenso, eu entrei para fazer ciências sociais, que eu não sabia muito bem o que era, depois fui aprendendo, me apaixonei pela antropologia, aí vai o circuito. Aí anos depois, quando terminei a graduação, fui fazer o que começou como uma iniciação científica, mas na verdade passou direto para mestrado, uma pesquisa, e decidi trabalhar com os meninos de novo. Então já tem essa primeira conexão, né? Eu retomei a questão e o meu interesse no mestrado era entender em que medida que a rua tinha influência na construção da sociabilidade que os meninos tinham entre si e na relação com outros atores sociais, ou seja, qual a influência da rua no modo dos meninos pensarem e atuarem? Era um pouco isso. Trabalhava muito na área de antropologia urbana e bom, a primeira metodologia a se pensar era caminhar com os meninos. Então, na verdade, eu fiz um contato com a pastora. Na época, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua não estava com o trabalho de rua ativo e eu fui, então, acompanhar os educadores da Pastoral do Menor na cidade de Campinas. E depois, com o tempo, passei a ir sozinha, ter o contato com os meninos sozinha na rua. Então, o que eu fiz é uma opção metodológica de andar pela rua, de caminhar pela cidade,
fazendo esses encontros e anotando os encontros e reportando aquilo que eu encontrava. Essa opção metodológica me ajudou na percepção do modo de vida desses meninos na rua, né? E implicou também entender as relações que os meninos tinham entre si, com as instituições, com a polícia, com a família. Isso significa que eu acabei tendo contato com todos esses atores sociais, né? No final do mestrado, esqueci, 96, faz tempo, em 96, eu defendi a tese, ficou super legal, mas assim, eu saí com um certo desânimo com as instituições que trabalhavam com os meninos, né? Então, depois de um tempo acompanhando o trabalho institucional, eu percebi que existia primeiro uma certa dispersão no modo de tratar os assuntos, porque na verdade eles não davam conta de todos os assuntos e o universo do menino é um universo de demanda constante. E depois tinham outras instituições que na verdade não tinham tanto interesse, tinham mais interesse em atender a demanda da assistência social do que a dos meninos propriamente dito, né? Então era um desânimo grande. E aí chega uma amiga minha que fez linguística e depois trabalhava com arte e educação, e ela chegou da Bahia, tinha feito um workshop no Projeto Axé, ela chegou muito animada e falou, vamos montar uma ONG, né? E eu falei, uma ONG? Aí eu já estava desanimada com as instituições, por que eu ia montar uma ONG para repetir aquilo? Aí eu falei, vamos fazer assim, vamos fazer uma experiência. E é uma experiência de experimentar a rua, experimentar como a arte e a educação pode ser usada na rua. Não é um trabalho novo, a arte e a educação na rua é um trabalho já feito desde a Pastoral do Menor São Paulo, é um trabalho, o próprio Projeto Axé fazia esse trabalho. A desafio foi pensar que o Projeto Axé, na época, fazia esse trabalho como uma forma de sedução dos meninos para que eles se interessassem por outros trabalhos numa atividade num lugar fechado, né? A proposta dessa experiência, que se tornou um grupo, que hoje é uma ONG, né? Se chama Mano a Mano, é um grupo que está em Campinas. A proposta era trabalhar na rua, a partir do espaço da rua, com os elementos da rua, sem intenção de deslocar o menino, né? E isso começou como um experimento, na verdade, um experimento mesmo, empírico, de trazer arte para pensar arte e educação, ou seja, primeiro esse diálogo, não é? Para poder tentar trabalhar com os meninos. Era também uma oportunidade de atuação interdisciplinar, já que a minha amiga Teca vinha da linguística, eu da antropologia, eu de arte não entendo nada, era só ela que tinha mais a manha, né? E também as outras pessoas que se juntaram ao grupo. Então, era interdisciplinar, tinham pessoas da biologia, tinham pessoas da matemática, tinham pessoas que não eram da universidade, né? E a gente começou a experimentar as atividades na rua, literatura de cordel, vamos trabalhar desenho, vamos ver que medida que isso funciona, não funciona, que tipo de elementos que trazem, etc. Era um pouco tentar compreender o ritmo dos meninos, né? E poder entender como é que a arte e a educação pode trabalhar nesse contexto, pode funcionar nesse contexto. De certa forma, essa experiência se revelou como uma espécie de continuidade da minha pesquisa, do olhar sobre esse tempo e esse espaço construído na rua específico, né? E sobre a importância de usar as ruas da cidade como um espaço privilegiado desse diálogo. Então, por que a rua, né? Porque a rua, na verdade, tem uma importância muito grande para pensar o que a gente chama meninos e meninas em situação de rua, né? Ela é um espaço, independente se eles deveriam estar lá ou não, porque não é essa a questão, não se trata de advogar se eles devem estar lá ou não, porque isso é uma questão estrutural, né? É uma questão estrutural socioeconômica que é tratada e deve ser tratada de forma diferente, através das redes institucionais, mas é pensar como, uma vez que eles estão lá, eles usam o espaço e isso tem importância para eles. Então, a rua foi pensada aqui como um espaço limiar, sobre o qual os meninos e as meninas parecem vivenciar o entrelaçamento de valores, de representações, de práticas que são coletadas na sua circulação, porque os meninos e meninas de rua nunca são só na rua. Eles estão sempre passando por instituições, eles voltam aos seus bairros de origem, tudo por pouco tempo. Mas essa circulação implica em carregar consigo muitos valores, muitas representações sobre religião, sobre moral, sobre sociedade, sobre o próprio crack, que
são usuários de crack, sobre a polícia, sobre família. Então, a rua, ela é o espaço onde eles trazem esses valores e eles vão sendo vivenciados ou contrariados, enfim. Ela é um espaço limiar para eles, porque, na verdade, é um espaço onde eles nem pertencem totalmente, mas é um espaço que, por aquele momento, eles pertencem porque não há nenhum outro lugar, né? E a ideia é que eu acho que era vantajoso pensar isso como um espaço liminar, porque esse espaço criava uma ambiguidade grande nas suas vidas, mas deixava também entrever muitos olhares particulares que os meninos tinham sobre a realidade que viviam. Então, muito diverso daquilo que a gente imagina que o menino ou a menina pensa, ou seja, a ideia de que às vezes parecia que eles tinham muito mais percepção da realidade social do que nós teríamos se fôssemos crianças, por exemplo, certamente, não é? Então foi com base nessa ideia de ambiguidade e desse limiar e nas possibilidades de interlocução que isso criava, ou seja, que isso criava entre nós educadores e os meninos, que nós nos voltamos ao trabalho de arte e educação. Toda essa ideia de espaço limiar veio da minha experiência de pesquisa de campo, veio do meu olhar antropológico, um pouco tentando mostrar que essas duas coisas estavam sempre ligadas, né? Então o grupo foi se formando, começou com 4, passou para 11, diminuiu para 5, é um grupo de caráter voluntário, é um grupo que até hoje não tem dinheiro, vive de enfim, agora ganhou um dinheiro do projeto Ludicidade, mas eles não sabem muito bem o que fazer com o dinheiro, é um pouco confusa essa situação, mas esse trabalho voluntário, então ele é também um trabalho em que, eu acho ainda que trabalho voluntário no Brasil uma coisa um pouco frágil, né, no sentido de que as pessoas o comprometimento não é tão grande quanto deveria ser, eu acho. E também porque, nós começamos o trabalho não para ele ser necessariamente um trabalho universitário, mas o tipo de trabalho, a proposta de trabalho que era experimental, obviamente atraía muito mais os universitários do que os não universitários. Em geral, as pessoas que não eram da universidade, com poucas exceções, queriam trabalhos que tivessem resultado muito rápido, né? E esse trabalho não oferecia isso. E também porque, para se reunir, nós usávamos a universidade, né? A universidade pública, eu sento lá na praça e a gente conversa. Então, acabou que ficou sendo um grupo com mais universitários do que não universitários. Mas, de qualquer maneira, essa experiência interdisciplinar foi muito rica, não é? Mas tinham vários desafios, o grupo ainda tem vários desafios. Hoje eu participo do grupo muito pouco, eu moro em Portugal, né? E também eu saí, faz 6 anos que eu saí do Brasil, então foi muito difícil também sair e abrir mão da participação no grupo. Mas então a participação que eu fazia era e-mails, era interlocução, ainda uma interlocução, que eu faço ainda, né? Mas a minha atuação na rua foram 7 anos de atuação, né? Fora a atuação de campo da pesquisa. Então, um dos desafios do grupo era um trabalho experimental e tinha a rua como espaço central. Então, isso significava que o trabalho estava fora dos interesses das políticas públicas. Ou seja, as políticas públicas não necessariamente tinham interesse nesse tipo de trabalho. Então, a gente tem ainda muito pouco acesso a recursos. Na verdade, melhorou muito, e depois eu vou falar sobre isso, sobre como é que, na verdade, a Unicamp tem se engajado muito mais em incentivar esse tipo de trabalho, né? Como o trabalho de extensão universitária, que eu acho que isso é uma coisa importante de falar. Mas a coisa toda é que não tinha essa relação com as políticas públicas. E também tínhamos pouco acesso à formação, ou seja, a Teca como arte educadora, eu como antropóloga ajudávamos muito, mas depois, eventualmente, essa minha parceira saiu. E aí nós precisávamos sempre de arte educadores que pudessem fomentar, afinal o trabalho era de arte e educação, né? Então, havia pessoas do grupo que trabalhavam com arte e educação, podiam estar ali conversando, mas não havia uma formação técnica profunda nesse sentido. E, então, em compensação, o fato do grupo ser interdisciplinar foi muito bom, porque era uma contribuição de assuntos, de forma, de atividades. Então, um exemplo que eu gostava muito, tinha um amigo da física que fazia parte, e um da matemática, e aí quando a gente trabalhava nos sinaleiros, né? Então, a gente trabalha nos sinaleiros com meninos que usam crack, então eles vão pedir dinheiro, depois eles vão pegar o crack, depois eles voltam.
e tinha uma dificuldade grande de lidar, principalmente quando eles voltavam do uso do crack, porque tem uma paranoia, tem toda uma situação. Mas o desafio era trabalhar no semáforo, nos minutos que o semáforo abriu, né? Que é os minutos que o menino voltava para ficar ali com a gente. E nesses minutos foram trabalhados matemática, foi trabalhado regras da física, entende? Então, tudo uma espécie de jogo interessante que fez com que essa contribuição interdisciplinar fosse muito, muito importante. É muito importante também na hora de definir as formas das atividades. Então, eu acho que isso tornou muito a construção desse conhecimento que estávamos tentando formar mais ampla e mais maleável. Uma coisa fundamental nesse grupo, que ainda está em construção, mas que nós demoramos 2 anos para definir minimamente o que era a metodologia, né? E a metodologia é, bom, enfim, muito difícil discutir arte e educação, porque a arte e educação ela se desenvolve uma amplitude, pode ser uma amplitude de coisas, não é? Mas a ideia era tentar pensar em educação como diálogo, mais como educação, menos como ensino e mais como um diálogo, né? Então era um pouco tentar, depois de 2 anos a gente chegou a uma ideia que era determinar algumas atividades que pudéssemos usar na rua e através dessas atividades tentar puxar temas que os meninos quisessem discutir, né? Qual que era a intenção desse grupo? A intenção desse grupo era fazer com que através da arte, ou seja, através desse diálogo, os meninos pudessem perceber o quanto eles já sabem das coisas e também ao mesmo tempo criar um parâmetro para que eles possam, especialmente nessa faixa etária, onde você precisa de um parâmetro, que é um parâmetro mesmo que seja dizer, não, você não está certo, para que ele possa se situar, né? E para que ele possa perceber quais são as possibilidades reais de vivência que ele tem na rua e além da rua. Então a ideia do trabalho era essa proposta, era uma proposta muito modesta. A gente quer, não é fazer o menino pensar porque ele já pensava, mas ajudá-lo a sistematizar as ideias, ou enfim, a criar uma amplitude nisso. Mas isso não é fácil, não é nada fácil, porque, bom, existem muitas coisas aí, né? Mas antes falando que se a proposta era essa, era possibilitar aos meninos mais instrumentos para que eles avaliem suas realidades, possibilidades, vivência e que possam construir alternativas às situações de sofrimento, às situações de faltas. Para isso o espaço da rua era fundamental, né? Então a tentativa era usar os signos urbanos, né? Precisa trabalhar com a alfabetização, vamos usar os outdoors, você entende? Era uma coisa de usar os elementos da rua para poder fazer essas atividades. Agora, era uma extrema dificuldade se concentrar só nisso, para determinar essa metodologia. Uma das grandes dificuldades era que os educadores não estavam preparados para isso, né? Uma coisa é a vida do nômade urbano, que é a vida que se constitui a população de rua, outra coisa é a nossa vida sedentária, né? Que é uma vida que a escola é concebida de uma maneira serial, né? Ou como estava dizendo o Bruno ontem, de fato, a gente tem que aprender que criança tem muitas formas diferentes de aprender coisas, não é? Elas não necessariamente precisam ficar sentadas. Os meninos me surpreenderam muito. Às vezes eu achava que eles não estavam prestando atenção em nada. Aí eles saíam, eu fazia não sei o quê. Quando eles voltavam, eles sabiam exatamente onde eu tinha parado determinada história. Então, algumas coisas que nós fomos aprendendo com o tempo. Mesmo assim, é muito difícil para os educadores se posicionar nesse sentido. Então, é no fundo um questionamento constante. Ter uma relação direta com os meninos na rua é se questionar sobre uma série de coisas, inclusive sobre o seu posicionamento como educador. Também, por exemplo, o perigo de comprar o universo dos meninos, que é uma coisa que o professor Hélio Silva, que é do Rio de Janeiro, escreveu um texto muito legal. Desculpa, eu não vou lembrar o nome do livro agora, até porque eu estou falando, mas é um livro que ele fala do papel do educador, está falando de uma experiência no Rio de Janeiro, onde os educadores se envolvem tanto com o mundo dos meninos que passam a falar a gíria dos meninos, passam a achar tudo que os meninos fazem bonito, você entende? Então, de repente, eu fui lá, roubei e tal. Chega uma hora que fica tudo muito bem, né? E aí, de repente, era um trabalho, um exercício constante. No caso meu, depois de um tempo, porque tentando trabalhar com a formação dos educadores, de dizer, olha, a gente não está ali para comprar, a gente está ali para fazer a diferença. A gente não está certo ou errado, a gente vem com o que a gente sabe.
né? Mas o que a gente sabe definitivamente não é isso. E tem uma outra coisa, é que há uma responsabilidade, né? Esses meninos são menores de idade. Existe uma proteção do ECA, quer dizer, também estamos falando de sujeitos que estão politicamente inseridos em uma determinada, em um determinado sistema de proteção, mas ao mesmo tempo uma vulnerabilidade. Então, é muito necessário olhar para isso quando está se falando com eles, né? Os meninos testam muito, né? Então olham para você e falam, ah, tia fuma um, assim, né? Ou então, você dizer que fuma um podia ser bom, podia não ser, por exemplo. No caso, eu me lembro até que tinha um menino que foi trabalhar na pastoral, isso quando estava fazendo pesquisa, ele tinha sido usuário de crack, e ele era mesmo muito magro, assim, e ele estava tentando ajudar os meninos porque tinha passado por essa experiência, né? Mas o resultado não foi muito bom, porque os meninos identificaram na hora que ele tinha sido um usuário, e depois 2 meninos tinham sido presos, e o pessoal da pastoral foi lá na delegacia, e quando ele passou na frente, sim, os meninos falaram, aquele lá, tia, aquele lá usa, pro policial, aquele lá usa crack. Então é uma coisa é um jogo muito complicado, né, que se tem que pensar. Como é que fazemos isso? Outra coisa, por exemplo, discussão sobre religião, né, é uma coisa muito... Os meninos passam por entidades católicas, espíritas, evangélicas, o tempo todo, na sua circulação. E o tempo todo eles trazem vários desses discursos. E aí, bom, a posição no grupo era, bom, não cabe a gente dizer o que é certo e o que é errado, não cabe a gente discutir se isso é certo ou se é errado, cabe a gente tentar dialogar a partir dos valores que eles falam, pensando na realidade que eles estão. A ideia era essa, era a contraposição, a ideia de que a contraposição criava o diálogo, ou então, desculpa, não só a contraposição, pode-se entrar em acordo com o menino, mas assim, tem sempre uma postura do educador que não é a do menino. Construir essa diferença, no fundo, acabou dando mais trabalho para os educadores do que realmente para os meninos, né? Então, se tem um resultado desse trabalho que eu acho que é importante, é que não conheço nenhuma pessoa que passou pelo mano a mano que não tenha mudado a sua mentalidade sobre situações sociais. E eu acho que isso já é um ganho, porque com os meninos mesmo é muito difícil. Os meninos, se me perguntar quais são os resultados para os meninos, tem muitos, mas são resultados fragmentados, quase tão fragmentados quanto o tipo de vida que eles têm, né? Então, de uma certa forma, diz o Plínio, que foi educador lá da Secretaria do Menor em São Paulo, que ele dizia, nossa tarefa é cutucar o menino. Às vezes o cutucar funciona, às vezes não funciona, era um pouco isso. Agora, para isso, era o uso do espaço da rua. E por quê? Porque eu acreditava no espaço da rua como um espaço de interlocução, principalmente porque é onde os meninos se sentiam donos da sua própria negociação de fronteiras, entende? Então, eu acho que isso era importante. Uma outra coisa muito importante, que eu acho que tem muito a ver com o fato de ser antropólogo, era que esse trabalho não funcionaria sem a relação entre o pensar e o fazer, sem a relação entre teoria e prática. Então, se a discussão era que a gente fazia muita teoria na universidade e pouca prática, é também o fato de que só a prática, em algum momento, não, ainda mais no caso dos meninos, onde quando você convivência muito com os meninos, faz com que você... É uma vivência muito intensa. Então, se não parar para pensar nisso, não consegue sair dessa situação, ainda mais que é uma situação que é estruturalmente posta, quer dizer, que a gente não vai mudar assim, não é? Então, a relação entre teoria e prática, isso significava ir trabalhar na rua, voltar e fazer reuniões, as reuniões eram fundamentais, estabelecer uma reunião, ou seja, não era uma reunião do blá blá blá, era uma reunião que vai discutir essa temática, o que é que deu certo, por que essa atividade deu certo, porque outra não deu, essas coisas todas. Então, era fundamental para o grupo, era fundamental para mim, para eu entender qual era a dimensão desse trabalho, né? E era nessa tensão que se podia avaliar a experiência intensa dos meninos e a nossa relação com ele. Ou seja, era uma forma de objetivar essa metodologia. Então, esses eram os pressupostos do trabalho, né? E era um trabalho feito, como eu disse, totalmente na base do voluntariado. Qual é o problema disso? O problema é que 2 anos os educadores construíam tudo, todo um saber, e aí 4, 5 pessoas se formavam e saíam. Aí tem que chamar os novos e construir tudo de novo e sair. Isso gerou um problema que depois que ainda mais porque eu fiquei no grupo o tempo todo, então
Era eu que acabava, depois eu acabei virando uma espécie de Matusalém, né? Eu chegava, voltava de Londres, chegava em Campinas, Simone tá aí. Aí você sabe, gente, eu não sou um mito, né? Mas por que isso acontece? Um mito assim, aquela que sabe o que aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque as outras pessoas foram saindo e apesar do número de relatórios, a gente não fazia relatórios, a gente fazia relatos das coisas, sei lá, as pessoas não liam. Então, faltava alguém que engaixasse a história do grupo e como é que o grupo chegou ali, porque não chegou ali à toa. E acho que isso tem um problema, tem um efeito até hoje. Particularmente agora, em que o grupo está virando de fato uma ONG, que o grupo tem um dinheiro extra, que o grupo é reconhecido na cidade, enfim. Não sei aonde vai isso, não é? Mas essa circulação era sempre um problema, ou seja, era um problema de como é que estabelecer esse conhecimento. Por outro lado, isso não impediu que o grupo ficasse forte, tivesse uma atuação forte. Tanto na rua, e os meninos passaram já a conhecer o pessoal do Mano a Mano. Aí tinha um menino na FEBEM, foi fazer que a gente trabalhou com, ele foi fazer um trabalho de teatro, pediu para convidar o Mano a Mano, você entende? As relações, elas vão para fora da rua também, vão se circulando. Mas aí entram, de certa forma se fortaleceu. E se fortaleceu na relação com outros atores sociais. Então, isso que eu queria falar muito rápido. Por um lado, aos poucos, os agentes da saúde pública começaram a chamar o Mano a Mano para dar oficina, para falar como lidar com os meninos, que a pessoa, inclusive, trabalhava com redução de danos, etc. Depois, a gente deu alguns tipos de assessoria também nesse sentido, para pessoas que queriam trabalhar. Fizemos parcerias com as instituições da rede, organizamos um evento enorme na prefeitura, junto com um vereador, que era para fazer propostas para 2001, para os meninos, e aí conseguimos juntar várias instituições. Então, de certa forma, a entrada na rede das políticas públicas foi muito importante, porque um desafio do grupo, que eu acho que o grupo às vezes vacila, é que era a insistência em que a gente fizesse só o trabalho da arte e educação. Porque quando começa a trabalhar com os meninos, a situação é tão, às vezes, desesperadora, que você quer fazer o trabalho de quem acompanha o juiz, quer levar no posto de saúde, tem uma série de outras questões que envolvem os meninos. Só que essas outras questões tomam tanto tempo que, em geral, as instituições deixam de fazer o trabalho de arte e educação. Então, todo o trabalho de possível conhecimento, devemos lembrar que boa parte desses meninos passam 2, 3 anos sem ir à escola. Então, existe um gap aí muito grande que os dificulta depois retornar e, né, os meninos, na minha tese discuto muito uma questão que eu acho que é importante, que é a corporalidade. A construção corporal dos meninos, ela evidencia muito essa relação com a rua, que é o que me fez depois discutir corporalidade da população adulta. E tem uma coisa que quando os meninos, até os 13 anos, os meninos são meninos, então os meninos são capazes de conseguir dinheiro, por exemplo, para pedir porque são meninos. Depois dos 14, com um crescimento que eles não conseguem impedir, ou seja, o crescimento, o fortalecimento, eles passam a ser considerados ameaça, né? E ao mesmo tempo, eles sabem que aos 18 acaba, vamos dizer, as pessoas às vezes falam privilégio, mas acabam os direitos que eles têm como né, que eles falam, que às vezes é privilégio. Então, o que acontece é que eles tentam ficar presos nessa circularidade do mundo da adolescência, né? É uma situação muito difícil essa para eles lidarem com, né? E que nós, pensar que a gente entra na rede tem que, de certa forma, estimular esses diálogos com a rede assistencial. A rede assistencial às vezes tem uma postura muito assistencialista e às vezes pouco preocupada com os meninos. Isso é toda uma discussão que tem bibliográfica, inclusive, sobre como é que depois que o ECA foi institucionalizado, várias relações de poder e disputa em torno do dinheiro, disputa em torno do poder sobre o menino começaram a se efetuar e tornaram determinadas redes institucionais absolutamente inúteis para ajudar o menino, né? A Maria Filomena Gregório, que é a Bibia, tem um texto muito interessante sobre isso. Então, para nós, a participação na rede era uma ideia do seguinte, de dizer, olha, nós fazemos esse trabalho aqui, mas precisamos estar em contato a respeito das outras questões. Então, vamos fazer essa ideia muito bonita, funciona em alguns momentos, não funciona. Se muda a prefeitura, muda toda a disposição institucional, né? Se mudam todos os interesses. No caso de Campinas, agora, a situação está muito, muito ruim. Quer dizer, é uma ideia de limpeza da rua, que é aquela ideia cíclica que toda vez acontece, não é? E que institucionalmente não ajuda.
mas nós participamos da rede. Depois tem a participação começamos a participar ao mesmo tempo, acho isso importante. Na época, trabalho de extensão universitária na Unicamp eram cursos, por exemplo, sei lá, cursos de hidráulica para não sei quem, que se pagava a parte. A extensão universitária, como algo em que as pessoas que estão dentro da universidade se dispõem a dialogar, começou aos poucos. Hoje estão muito mais engajados na Unicamp. E aí eu posso dizer isso porque o Mano a Mano começou a participar de outros projetos. Eram 7 projetos juntos que viraram uma organização que se chamava o Aran, e que era um trabalho com o MST, o outro trabalho, eram trabalhos trabalho de alfabetização de adulto em lugares diferentes, não é? E que nós tínhamos esse intercâmbio que era muito bom. Isso ajudou a entender melhor, ajudou o melhor entendimento da participação acadêmica nas questões relativas ao agir social, né? Ao interagir com sujeitos que estavam incluídos nas realidades que estudávamos. A UARAN depois se desfez, e alguns desses projetos continuaram, mas a partir daí já tinham muitas pessoas, inclusive professores, muito já inseridos nessa discussão sobre extensão universitária. E aí, por exemplo, o Mano a Mano conseguiu uma sede junto com outros grupos dentro da Unicamp para poder trabalhar, né? E dinheiros dos centros acadêmicos, contribuição financeira dos centros acadêmicos. Então, é quando o Mano a Mano começou a virar de fato um projeto de extensão universitária. Não era esse o meu objetivo quando comecei o grupo. Na verdade, o grupo estava aberto para qualquer coisa. Mas eu acho que também, já que a maior parte das pessoas era universitária, que isso eu acho que tinha um efeito muito bom para o mundo universitário também, eu acho que foi um ganho, né? Que aí aos poucos foi conseguindo, né? Então, inicialmente o Mano a Mano passou paralelo na universidade, ou seja, nós montamos o grupo e depois de uns meses a Folha de São Paulo, Folha Campinas, fez uma reportagem. E eu me lembro que no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, ninguém falou nada. Só uma professora veio e deixou uma contribuição, porque a gente está pedindo contribuição, lápis, né? Lápis de cor, isso, aquilo. E para mim foi uma situação um pouco assim, nesse momento era um momento em que parecia que aquilo que a gente fazia era muito separado do outro trabalho que eu fazia. Então foi quando eu senti, bom, aí, que é a posição que eu acho que, depois eu vou refletir com vocês daqui a pouco, é que naquele momento eu achei que eu, Simone, posso fazer as duas coisas em ambientes totalmente separados. Hoje eu ainda acho que, isso a gente vai conversar, algumas dimensões têm que ser separadas, mas a fluidez entre esses dois universos pode ser muito mais facilitada. Naquele momento é porque a universidade realmente não tinha uma abertura tão grande. Aos poucos, para ter uma ideia, a FAPESP passou a considerar esse tipo de trabalho um trabalho de boa avaliação. Então eu passei a incluir no currículo. Você tanto quiser, Eu você pedi pediu para me dizer. Então, assim, a gente usava o espaço da universidade, mas o trabalho era pouco reconhecido, né? Com o passar do tempo, isso melhorou consideravelmente, né? Então, bom, aí eu falei do momento da universidade. Bom, aí depois, sendo um grupo de extensão universitária, virou um projeto que propunha não somente transmitir conhecimento, mas receber também, né? E agora, como o projeto também tinha muita dificuldade de se financiar pela razão de que não tinha como intenção tirar os meninos da rua. Então esse é um problema interminável, quer dizer, um problema que é um problema que chama atenção para que essa tensão entre aquilo que você quer construir como uma proposta educacional ou como uma proposta de diálogo e aquilo que querem as políticas públicas, que é com quem você tem que lidar diariamente, né? Por outro lado, nessa relação com a universidade teve uma coisa muito interessante. Por exemplo, o departamento de multimeios tinha uns alunos que queriam fazer um trabalho final de produção de mídia. E o Mano a Mano atuou como mediador na relação entre esses alunos e os meninos, para os meninos fazerem a filmagem. Então, os meninos produziram um filminho, né? Mas por que a mediação? A mediação é porque aqueles alunos nunca tinham encontrado um menino de rua, a não ser assim, no semáforo, assim, né? E é uma diferença brutal. Essa é uma coisa muito interessante de ver quando cada pessoa que entrava no Mano a Mano tinha que ler o projeto primeiro, participar de umas reuniões, depois ir pra rua, não se vai pra rua assim.
E o choque entre o antes e o depois era muito visível, né? Então, o que faz mostrar que, sim, a classe média e mesmo parte da classe baixa não tem esse contato. O menino é um outro, de fato, sim, e é o outro assustador. O contato gradualmente vai trazendo uma outra visão. E eu acho que esse trabalho de mediação foi mais um trabalho de diálogo que interessava mano a mano entre esses alunos que foram fazer a filmagem, foram ensinar os meninos a filmar e os meninos, né? E depois, nós convidamos os meninos, agora, recentemente, o grupo convidou os meninos para participar de alguma coisa na universidade, que também é uma coisa nova, quer dizer, a entrada física dos meninos está lá na universidade, não é uma circulação fácil, né? A gente sabe disso, e não é fácil para os dois lados, porque os meninos também querem testar, e isso torna as coisas um pouco difícil. Então é uma negociação de relações tensas, né? E depois a outra coisa é que do trabalho saíram dissertações de mestrado. Agora eu oriento uma menina na educação que faz, na letras, desculpa, que faz o trabalho, que está tentando trabalhar com essa linguagem audiovisual para grupos sociais, não é? E que é do mano a mano. Depois o outro foi um trabalho de modos de alfabetização, mas não alfabetização formal, mas o modo de apreensão, né, dos signos de alfabetização, que também é uma menina que participou do mano a mano. Então, quer dizer, essa relação entre o pensar e o fazer, ela é parte do grupo, ela está sempre ali. Isso é uma coisa importante para dizer, né? Bom, com relação, agora vai rápido, com relação aos meninos, isso é bom para os meninos, não é? É difícil dizer isso, não é? Mas é importante dizer que, a princípio, existe sempre uma interpelação inicial a respeito de quem somos, né? Tem sempre, você é pago para estar aqui, não é pago? Quem é você? Depois, existem os compartilhamentos, se compartilham momentos nas ruas com eles e se estabelece uma confiança, né? A ideia era ocupar pouco tempo do menino. Infelizmente, depois, a Rede Assistencial de Campinas, que o pessoal do Mano a Mano começou a trabalhar em parceria com outras instituições bem mais conservadoras e tal, mas que acabaram utilizando essa metodologia da rua e agora inventaram um sistema onde tem educador de rua quase 24 horas na rua, o que eu acho um pouco violento, no sentido de que a ideia era ocupar pouco tempo do menino, porque era a ideia de respeitar o seu circuito, porque também isso não adiantava, né? Mas, no final, esse trabalho, essa relação com o menino também criava uma tensão com a polícia, com os assistentes sociais, tentar batalhar para que o menino mantenha uma certa autonomia. E é muito difícil falar em autonomia quando a gente está falando de crianças que são menores de idade, né? E aí é uma questão a ser discutida. Então, as respostas dos meninos e das meninas ao trabalho eram sempre muito fragmentadas, mas muito significativas para entender o universo dos meninos e vice-versa, né? Então, eu acho que a arte-educação, seja lá, ela ainda está em discussão no grupo, mas ela é uma coisa importante. Bom, isso para concluir, são três observações que eu acho importantes. Em toda essa história, pensando agora no meu trajeto, né, trajeto como pesquisadora, eu penso, a investigação pode andar com a ação, com a intervenção, juntas, mas há de se ter uma dinâmica de se diferenciar em momentos plurais da sua relação com o sujeito. Ou seja, em algum momento eu também tenho o hábito de refletir, não é à toa que fui fazer ciências sociais, porque eu queria refletir sobre as coisas. Então eu sou meio lenta, né? Então eu olho, tenho que entender aquilo. E às vezes em algum momento a ação é muito mais necessária do que a reflexão. E vice-versa. Em alguns momentos eu acho que para eu construir minha dissertação de mestrado era um momento de contemplação. E eu precisava de tempo para observar. Mas isso, obviamente, não impede que você tenha atuações de outro modo. Eu podia continuar tendo atuação na rede, não é? Então, essa relação, eu acho que ela é possível, ela só tem que ter os seus momentos de diferenciação. Eu creio que uma contribuição da antropologia seja propor reflexões que partam dessa experiência do diálogo, que é a experiência que a própria metodologia antropológica propõe. Porque, afinal, a observação participante nada mais é do que essa fricção que temos o tempo todo entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, não é? E que acabam por orientar ações, as quais, por sua vez, trazem a reflexão novamente. Então, esse processo, eu acho que tem que estar em qualquer movimento social, como tem que estar em qualquer reflexão acadêmica, né? E, claramente, o inverso é também válido. Quer dizer, as ações efetuadas podem provocar a necessidade de um olhar mais demorado sobre o sujeito estudado.
Mas eu acho que essa relação está posta, né? Agora, pesquisar e intervir, essa é a segunda coisa, interconectados, leva uma complexa e muitas vezes tensa relação com os vários atores sociais que são parte do contexto de pesquisa, né? Então, é importante fazer valer aquilo que os meninos enunciam como relevante, mas é importante também incluir as outras formas de reflexão, porque afinal de contas os meninos fazem parte de um universo onde eles não estão isolados. Então essa relação, ela é muito importante, mas muito tensa. Ela é tensa por natureza, não vejo como não ser. Agora, por último, essa ideia de que como nós podemos encaixar essa interconexão dentro do fazer antropológico, é porque antes, como eu disse, era a ideia de que fazia dissertação e ao mesmo tempo fazia um trabalho de intervenção, e as duas coisas pareciam muito separadas. Outro dia eu estava em Brasília ouvindo uma palestra do João Pina Cabral, que é um antropólogo português e meu supervisor, e ele estava falando sobre um missionário africano que foi, na verdade, uma das primeiras pessoas que fez uma etnografia sobre a África, a região do sul da África, e como ele, é uma história mais complexa, mas como a ideia de que a etnografia que ele fez é sobre uma população que estava sendo cristianizada, então ele fez uma etnografia sobre aquilo que a população já não era. E para poder falar sobre aquilo que ela era antes, na visão dele, obviamente, ele criou um romance, onde ele tinha esses personagens. Isso me fez pensar muito, que eu acho que, e a discussão na UNB era essa, de que nosso trabalho como antropólogo permite vários tipos de textos e vários tipos de opiniões. Escrever no jornal é uma forma, ou seja, eu acho que é possível que nós criemos vários tipos de textualidades e onde a gente pode convergir essa questão da ação e da reflexão juntos, né? E que a gente pode, eu acho, desdobrar essas questões, e elas não precisam ser tão distantes, né? Embora eu acho que em algum momento seria bom que elas tivessem algumas diferenças, eu acho que dependendo daquilo que se quer falar. Então eu acho que é possível pensar em várias linguagens feitas pelo mesmo antropólogo, né? E que hoje eu já não acho que deviam ser tão separadas quanto me parecia ser quando fiz o mestrado, né? Que parecia que as coisas eram realmente muito separadas, em que o trabalho acadêmico só poderia ser feito naquele formato, era um pouco isso. Aí a partir daí, a minha pesquisa de doutorado, ela foi muito mais de observação, ela foi feita em São Paulo, que é um lugar que eu nasci em São Paulo, mas já não morava lá, e que o que eu tentei fazer foi uma outra coisa. Etnografar a corporalidade dos moradores de rua era para mim uma forma de chamar a visibilidade para um problema, que é o problema de tornar o morador invisível. Era essa a ideia, não é? Então, para mim, é a escrita em si da etnografia que trouxe essa interlocução, que é que eu esperava e que eu espero, né, na relação com as instituições, e gerou muita discussão, foi muito bom nesse ponto de vista. Então é isso. Então eu achei que o mestrado era mais claro pensar nessa relação com as políticas públicas e com a forma de fazer. E a etnografia, ela tem uma outra entrada nisso, mas que também é igualmente relevante. Acho que é isso. Bom, eu tenho um monte de perguntas, mas a gente vem conversando tanto, vamos conversar depois. Então eu queria passar a palavra a vocês, então, para fazerem suas considerações, perguntas, questionamentos, né? A Simone, aproveitar a nossa amiga aqui. Murilo. Bem, bom dia, meu nome é Marcelo, sou aqui do programa de antropologia da UFG. Eu me interessei muito e eu vou tentar priorizar um pouquinho as coisas para não tomar muito tempo, mas a questão que talvez me chame mais atenção é pensar como trabalhar com um determinado público, que nesse seu caso que você priorizou são menores de idade, né? Ou sujeitos que não estão na maioridade legal, dialogando isso com políticas públicas, porque em determinados momentos, esses sujeitos, né, que são protegidos por determinados tipos de políticas,
demandam, por conta desses mecanismos legais mesmo, toda uma série de cuidados. Então, isso eu estou preparando também com a minha pesquisa. Então, como acionar esses sujeitos de pesquisa, como falar com eles, como interagir com o trabalho da pesquisa e com trabalhos, digamos, extra-acadêmicos, digamos assim. Eu acho que isso foi o mote da sua fala, claro, mas talvez para pensar um pouco melhor, na verdade, quando as políticas públicas, na verdade, não dialogam, mas interditam a possibilidade da pesquisa. E, ao mesmo tempo, só para pensar como foi fazer o trabalho de campo, essa é uma segunda e última questão, com sujeitos que são assim, visível e explicitamente diferentes, inclusive na sua corporalidade, do pesquisador, sendo que a sua proposta era acompanhar. Isso me interessou muito, eu gostaria de saber melhor dessa metodologia. Acho que eu pegar umas 3 perguntas, né? Pode ser? Bom, eu não sei se na sua pesquisa com os meninos de rua você teve essa preocupação, por exemplo, mas eu venho me questionando muito sobre o que nós estamos chamando de políticas públicas. Eu tenho percebido que, de certa forma, os movimentos sociais mais combativos entraram nessa busca de políticas de Estado. Nem sempre são políticas de Estado, são políticas de governo. Né? E, em alguns casos, essas políticas não levam em conta representação nem memória dos movimentos que estão sendo estudados. Então, eu vejo assim, a academia quase toda em cima dessas políticas. Né? E aí quase que desapareceu a discussão sobre o Estado. O que é o Estado, o que é que nós estamos pensando sobre isso. Porque esses meninos, juntamente com outros sujeitos, né, sejam sem teto, sem terras, eles são sobrantes. Eu parto daí, eles não vão ser incluídos nunca, são sobrantes. E envolve de nós uma discussão teórica séria, que não acha um papel do Estado, pelo menos para a gente não se enganar e não enganar os outros. Eu não tenho, sabe aquela teoria da cobra que engole o rabo? Eu não tenho saída para isso, mas isso me incomoda profundamente, né? Ao ponto, por exemplo, de um candidato hoje ao governo daqui, ter colocado no passado que a universidade estadual era a menina dos olhos dele. Olha como é que ele pensa as políticas de Estado. Então, gera uma demagogia quase em todas as áreas. Eu não sei se isso passou. A outra coisa Miguel Arroio escreveu um texto, Imagens Quebradas, para falar das crianças, dos jovens. Ele diz que a época de massinha, casinha, essas imagens que nós tínhamos da escola foram todas arrebentadas. Ele cita muito o cuidar. Minha pergunta os meninos de rua sentem momentos de que vocês estão cuidando, mesmo com aquela preocupação da pesquisa, aquela coisa do afeto mesmo, eu estou preocupado contigo, sou da academia, mas estou aqui. Eles sentem isso ou não? Como é que é o olhar deles sobre essas coisas? E a última é essa coisa que nos implica do agir. Eu tenho pensado algumas coisas sobre isso. Eu penso que não dá para a gente discutir universidade sem discutir sociedade. Nem que a gente não queira botar ação nisso. Mas eu não consigo discutir o papel da universidade sem pensar na sociedade. Que nos paga, espera da gente e tal. E tem pesquisas brilhantes aqui dentro da universidade, muito capazes, de colegas muito preparados, mas elas são meio que contemplativas. Então eu fico profundamente incomodado de estar na área que eu abordado, estou rodando algumas escolas na projeto, e enxergo coisas, impossibilidade da gente ultrapassar aquela linha academicista e aí não vou, sabe, eu fico me perguntando, nós ocupamos um espaço quase privilegiado da sociedade, né?
podemos fazer críticas ferrenhas aqui, que não vem um governadorzinho aqui, tira ele. Isso aqui não é, com todo respeito, não é uma particular e uma católica, não é. É pública. Então, acho que falta, e eu venho pensando em algumas conspirações aqui dentro. Por que a gente não dialoga com esses projetos marginais? E cria um papo entre nós, para que a gente possa reforçar o trabalho do outro. A Diane está trabalhando com menino de rua para aprovar isso na Faculdade de Educação. Foi pauleira. Eu chamo de projetos marginais porque a aprovação dele perante os nossos pares não é brincadeira. Para aprovar o curso de Pedagogia da Terra aqui, aí eu posso revelar o pai da criança, foi preciso pegar todos os nomes da Câmara de Graduação e quem é quem, qual é a posição dele. Ele fala a partir de onde. Então, nós encontramos assim, por exemplo, pessoas que tinham uma certa leitura na questão de movimentos sociais, dizer assim, a gente vai levar o conhecimento para essa gente, depois que eles aprenderem, eles vão ocupar a universidade, quebrar tudo a universidade. Porra, ouvir isso de uma colega que foi financiado para fazer um doutorado e não conseguiu aprender coisas básicas. O que é isso? Então eu penso que não é para enfrentar os outros colegas, mas requer de nós um diálogo sincero, humano, não é? Bacana, para como é que a gente se posiciona e, desculpa a expressão, dá a cara para bater. Estamos sim trabalhando com esses sujeitos. Eles, não é? Queremos estudá-los, queremos... Enfim, eu tenho pensado essas coisas e isso me dá vontade de não aposentar ainda. Então, eu vou fazer uma breve reflexão e uma pergunta, Simone. Primeiro, eu queria te parabenizar, porque eu acho que o seu trabalho é um desafio. E é um desafio que, quando você compartilha esses resultados, assim, eu senti que você... Pena que não tenha mais alunos, né? Eu acho que, assim, seria muito importante que a maior parte dos alunos daqui pudesse observar a sua narrativa e entender primeiro a importância que nós temos enquanto sujeitos, né, pelo papel que nós ocupamos, e os alunos futuramente como cientistas sociais e pesquisadores, e até porque gera um grande estímulo, no sentido de observar que nós não estamos na universidade para ficar reproduzindo conhecimentos para nós mesmos. E eu realmente sou um pouco otimista nesse sentido. Eu acho que a maior parte de nós, bem incentivado e bem estimulado, pode sim chegar. E aí quando você falou, e assim, também me lembrei ontem, aqui tem alguns alunos que estavam na aula minha ontem, a gente, coincidentemente, nós falamos um pouco sobre essas hierarquias que operam dentro da ciência e que dialogando assim bastante com o Hudson também, e que posicionam algumas temáticas, alguns objetos de pesquisa como mais importantes e outros como marginais, e o quanto isso é reiterado pelos nossos pares, tanto dentro da universidade, quanto nos conselhos que vão nos avaliar para dizer se aquilo vai merecer financiamento ou não. Né? E aí aquela coisa que o Bourdieu já fala dos grants financeiros e simbólicos, que são buscados e perseguidos pelos pesquisadores que querem ter um status privilegiado na academia. Então, fiquei pensando assim, que quando você falou da proposta dessa produção de textos de diversas maneiras, né, vários textos narrativos com estéticas diferenciadas, com propósitos diferenciados também, fiquei aqui pensando como que isso pode se juntar com projetos de extensão, né? Assim, duas coisas que você falou separado, que eu aqui na minha cabeça já juntei. Também tinha ontem refletido com os alunos a dificuldade que é o professor que quer executar projetos de extensão, e quando ele vai jogar isso nos encargos dele, o projeto de extensão ele tem uma carga horária menor do que o ensino, ele não pode ser contado como ensino, e como que para um professor assumir um projeto de extensão, ele acaba, em geral, fazendo mais que as 40 horas. Então, ele faz muito mais por uma convicção de que ele tem um papel importante a desempenhar para além dos muros da universidade. E são raros os professores que assumem os projetos de extensão em função de que, e eu tinha dito isso para os alunos ontem, você confirma isso publicamente aqui hoje,
que na hora de jogar essa pontuação nos nossos lattes, isso vale muito pouco, e aí a gente não consegue PIBIC, porque o projeto de extensão não conta nada. Não consegue financiamento outros de CNPq e CAPES, não consegue financiamento para evento no exterior. Então, assim, a ideia de que a gente também tem que discutir um pouquinho mais, e a universidade tem que dar mais apoio para o projeto de extensão, né? Porque ele é muito importante, o teu trabalho revela isso, né? Felizmente, você disse que a Unicamp começou a reverter um pouco essa posição do projeto de extensão. E aí, por último, quer dizer, para além da questão do diálogo que você faz em investigação e ação, que eu tenho feito com uma certa frequência ultimamente, acho que a gente tem que recuperar o tempo todo isso em sala de aula, para a gente mesmo, para as nossas reflexões, para os nossos textos e junto aos alunos, né, esse papel como operar essa relação possível entre ser um pensador e ser um agente social ao mesmo tempo, né, que possibilita a reflexão em grupos específicos e possibilita melhoria de qualidade de vida mesmo, né? Esclarecimentos, e que também traz outros conhecimentos para dentro da universidade, né? Outros saberes. Mas aí a minha pergunta é de curiosidade, que você falou em vários momentos, tanto no trabalho com os meninos quanto no teu trabalho com os adultos, que você foi pensar a corporalidade nesses espaços urbanos. E eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, né? Que características de corporalidade, ou nos meninos ou nos adultos, como que isso se faz de maneira diferenciada, o que vocês observam, como é que é o método de observação? Isso por total ignorância minha, de uma observação de corpo e querer saber um pouquinho mais mesmo. Então, peraí. Por onde eu começo? Pelas questões mais... Bom, então, talvez eu começar por ordem. Na verdade, para começar por ordem, eu tenho que começar pelo Hudson. Vou começar por ele, porque eu acho que isso explica um monte de coisa. O Estado. O Estado é um... Que Estado? Né? Porque um dos grandes desafios do grupo é trabalhar com a sensação de desalento eterno. Trabalhar com os meninos de rua é trabalhar com desalento eterno. Por quê? Porque quando eu estava escrevendo, eu encontrei um amigo que era pesquisador, mas era de um outro partido, e quando eu falei da importância da rua para pensar os meninos, ele falou assim: mas então você quer que os meninos fiquem na rua? Eu falei: eu não disse isso. Não é que eu quero que os meninos fiquem na rua, que eles não fiquem na rua, eles estão na rua, é um fato. E que enquanto eles estão dizendo alguma coisa, eles estão comunicando alguma coisa, isso é muito importante. Isso para dizer que, por mais que eu acho que o espaço da rua seja possível trabalhar, o fato é que, se você pensar, o número de meninos que morreram quando a gente trabalhava não era pequeno, você entende? Tráfico, tiroteio de polícia e traficante, dificilmente entre eles. A gente está falando de questões, entendeu? Hoje em dia, se morre mais criança usuária de crack em função de assassinato do que morre pelo crack, você entende? Então, são situações pesadas, são situações pesadíssimas. Processos de expulsão, a tensão com a polícia, horrível, porque, teoricamente, qualquer criança que é apreendida, ela precisa ir por lei, pelo ECA, ela tem que ir numa viatura específica. E a polícia faz isso? Não, né? E aí, se você vai intervir, ela ameaça os meninos. Aí, se você vai lá fazer uma acusação de que a polícia municipal bateu nos meninos, quem fica na rua são os meninos, então volta para os meninos, você entendeu? A sensação de desespero é enorme. A minha foi assim, eu estava fazendo pesquisa antes de fundar o Mano a Mano, e eu fui acompanhar um processo jurídico de um menino que tinha roubado, aí a mãe dele estava lá, tinha uma advogada, e eu fui com o pastoral. Quando acaba tudo, a advogada, o menino ficou com a mãe, a advogada falou: também essa mulher abre as pernas para qualquer um. Era essa frase: se você, advogado, tem essa postura. Então, assim, um pouco, acho que o Mano a Mano foi um pouco assim, uma reação ao cansaço de uma coisa que eu acho que é muito complicada. Depois, com o tempo, quando começamos a entrar na rede, eu falei: acho que o Estado é possível aqui, mais ou menos, né? Hoje, na cidade de Campinas, a prefeitura paga a APOT, que é uma associação católica que mexe com os 12 passos, que é super conservadora, que administra todo o sistema de arte, educação e de assistência. Ela passou para uma entidade que é privada e religiosa, né? Aquilo para mim é assim. Então, assim, no fundo, o que eles fizeram foi pegar o texto da Bíblia, da Maria Filomena Gregório, que estava falando que a criança responde
para cada instituição ela responde de uma forma diferente, isso cria uma falta de comunicação entre as instituições e aprisiona o menino na rua, eles foram ler aquilo e interpretaram o seguinte: o menino faz a gente de gato e sapato, então agora nós não vamos deixar o menino fazer isso. Eles inverteram a proposta analítica da antropóloga. Isso para mim então aí eu percebi, bom, até o que eu estou falando pode ser invertido, você entende? Pode ser invertido do jeito que eles quiserem. Então eu acho assim, que a minha participação, que agora eu estou falando do país, mas eu digo, a participação tem que envolver também a gente fazer uma luta política. Política que eu quero dizer assim, olha, cadê os atos? Esse foi um pouco que a gente fez em 2001. Cadê as propostas que vão sair daqui da prefeitura a partir de ouvir as entidades? Mas não funciona, por algum motivo não funciona. E não funciona por os movimentos sociais muitas vezes não têm força, muitas vezes são vistos de maneira diferente daquilo que eles deviam ser vistos. E muitas vezes não tem há um conflito de interesses ali que não ajuda em nada o menino, entende? E o Estado funciona da maneira em que as demandas políticas vão... É desanimador, assim, eu acho. E acho que é por isso que, quando eu falo que não foi uma reação, é o seguinte: bom, o que a gente pode criar enquanto o Estado não faz? Então, para mim está muito claro, e eu falo isso muito claro, porque as pessoas que fazem parte do grupo ficam tão animadas com o trabalho, que tem essa proximidade com os meninos. Eu falo, gente, mas isso é um pedaço da coisa, isso é um pedacinho. Enquanto não se mudar as relações, e aí quando eu falo que é estrutural, é no seguinte sentido, quer dizer, a gente está falando de uma população que vem de uma situação econômica específica, né? Tem algumas preocupações, para ter uma ideia, a maior parte dos pais dessas crianças não tem escolaridade também, né? Então você está se criando, eu fiz uma pesquisa sobre economia informal em Campinas, está se criando uma geração cujos pais também, e não é uma geração que sai do mundo rural, que tem uma certa relação de contexto, né? Não, a pessoa que foi criada no mundo urbano, onde esse nível de fragmentação já é muito alto, e os filhos não têm. Então, assim, eu tenho uma preocupação tremenda com isso, porque a gente está falando de pessoas que a gente sabe que o mundo está assim. Quanto menos qualificação, menos ainda. São pessoas, que vão ser descartadas. Mas elas não podem ser descartadas, elas são pessoas. Então, como a gente vai fazer? Você entende? Nesse sentido, esses grupos, eu não sei se eu participei de um momento muito bom da universidade, eu estou fora da Unicamp, não sei como está agora, mas eu acompanho que pelo menos essa coisa da extensão foi à frente, mas não por todos os professores, lógico, mas teve um incentivo, sabe? E muitos daqueles grupos estavam pensando possibilidades diferentes na área educacional. A Unicamp tem uma área na educação só de educação informal, educação não... E assim, e o pessoal que está ali trabalhando, está trabalhando forte com isso, assim, eu vi várias propostas diferentes. Não sei até onde vai, como eu disse, vai sair, mas quando eu estava lá, eu estava animada, né? Tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que é muito... Pensar onde está o Estado aí, eu acho que ele não está. Eu acho que ele não está. E no fundo, está se aproveitando um pouco da força das ONGs, por exemplo, que vão discursar sobre isso. Eu acho que a gente tem que retomar isso mais forte, né? No nível federal, estadual, municipal, porque também tem essa disputa. Né? Isso para pensar, você falou como interagir com os meninos, sincero, quando tem a interdição das políticas públicas, que é outro problema, né? Se as políticas públicas têm essa intenção, e é isso que está acontecendo hoje na cidade de Campinas. Então, você tem instituições que estão ali, mas que tem uma determinada diretriz. Essa diretriz está muito marcada pelas políticas municipais, que são políticas de limpeza pública. E aí você tem que dialogar com os meninos através... É muito difícil, porque os meninos criam uma relação de confiança em você. E é uma confiança, essa é outra regra do grupo, não prometo que você não pode dar, porque os meninos cobram, não é? Eles não pedem de você que você os proteja o tempo todo, mas assim, eles se fiam em você para que você dialogue. E as pessoas que estão, pelo que eu vi, todos os educadores, não só do Mano a Mano, que se envolvem com os meninos, se envolvem afetivamente muito forte. E aí é muito difícil lidar com isso, quando a política pública é a primeira a fazer a interdição sobre a sua possibilidade de diálogo. Porque você sente que você está perdendo o menino, você entende? E é muito difícil isso, mas ao mesmo tempo as políticas públicas, nesse caso, nesse contexto, começou a reconhecer que esse diálogo é necessário, porque os meninos
Os meninos, qual é a diferença entre esses meninos? Se fez uma pesquisa, os meninos vêm de determinados bairros, mas desses bairros, só o quê? No máximo 30% dos meninos vêm e ficam na rua. Os restantes ficam nos bairros. Então, o que os faz ir para a rua não é só pobreza. É o interesse pelas novas circuitos da rua, é o desgaste com o bairro. Às vezes eles têm a família, tudo bem, mas os traficantes ficam no pé. São mil coisas que acontecem, são razões plurais, não é? Então, quando ele vai para lá, na verdade, ele está dizendo, eu não quero ficar ali. Isso quer dizer que ele é muito agente. O menino não é, esse menino é muito dono de si, de certa forma, até certo ponto, porque aí vem a questão geracional, que é uma questão importante, né? Porque você sabe que se você é adolescente, você pode dizer, não, mãe, eu sei isso daqui. Você sabe isso aqui até certo ponto. E a gente que é adulto sabe que você não sabe. Então, uma hora você fala, você sabe, mané, até certo ponto, né? Mas essa interlocução que a Bíblia fala muito, quer dizer, que a figura do adulto, no sentido dessa possível interlocução, o menino ele se abriga em várias pessoas. Às vezes é em alguns adultos que se fazem de pais de rua, mas isso no meu contexto eu não achei muito. Às vezes são sem ser os pais de rua, às vezes são os educadores, eles se fiam muito nos educadores para que os guiem em algumas coisas, às vezes são os traficantes, né? Então você tem essa circulação que é complicada e que eu acho que permite ao mesmo tempo que a gente possa interagir com os meninos. Precisa de uma relação de confiança. Essa relação de confiança, na minha opinião, tem que vir sem vir dessa ideia que vem de cima para baixo, né? É a primeira coisa que eu aprendi. Não existe ensino possível nesses contextos dizendo eu vou lá ensinar, porque cada lavada que os educadores tomam dos meninos, muito difícil, muito difícil. Eu estava na rua outro dia e vem a menina e fala, ô tia, se você estivesse na minha situação, você se prostituía ou roubava? Essa é a pergunta, né? Aí eu olhei e falei, ai tia, se você estivesse na minha situação, né? Eu não consegui responder, voltei para casa e pensei, eu me prostituía ou eu roubava? Você acha que eu me prostituía? Na época meu namorado, não, eu roubava, eu vou lá me prostituir. Então, aí eu percebi que você tem essas relações de valores que são muito complicadas, porque elas estão ligadas ao contexto onde eles estão, mas está ligada também a isso, a trazer valores de circuitos diferentes, né? Quer dizer, eles têm dúvidas sobre se Jesus Cristo é uma coisa ou é outra, porque, enfim, são muitos discursos religiosos ao mesmo tempo, né? Como é que se opera tudo isso? Porque está operando a culpa, né? A culpa também vem dos bairros para os pais. Para quem não é da rua, ser da rua, isso é comprovado no mestrado e no doutorado, ser da rua é o fim de linha. Então, se o menino volta para o bairro, você vai visitar a família fala, não, mas esse daí tem que ficar na rua, é um fator de humilhação, entende? Que reforça a coisa do menino. Então, no fundo, você acaba virando um certo parceiro que acaba valorizando alguma coisa do menino, que não é muito comum para eles, não é? Mas você vai valorizar aquilo que eles já têm, é isso que eu estou dizendo. São crianças de altíssima percepção sobre o mundo. Muito mais do que até a gente, mesmo que a gente seja adulto. E aprendi a respeitar isso, eu tenho que respeitar. Respeitar também não é dizer que ele está certo. Não está certo ele vir fumar crack lá onde a gente está trabalhando. Só não tá, qual é que é a bola do crack? Se eu chegar a dizer, o crack não é bom, ele vai olhar pra você, eu sei. Aí eu pensei, bom, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer a brincadeira com o corpo humano, de brincar e depois mostrar os órgãos internos e o que é que faz. Tentar desmoralizar, porque o problema do menino de rua é que a primeira imposição que vem é moral. É a moral e a segunda é do espaço. Eu trabalho com espaço urbano, então não posso... A ideia de que o espaço da rua é um espaço que ele não deveria estar. E se posicionar como se posiciona o grupo, dizer, não, a gente vai trabalhar na rua porque a rua é o espaço deles, é já um motivo de hostilidade com as políticas públicas. E que aí, em algum momento, eles inverteram em Campinas, utilizando isso a seu favor. A gente entrou em parceria com essa POT, que depois falou que o Mano a Mano não tinha uma atuação muito... E pegou a mesma metodologia, que não é metodologia nossa. A diferença na nossa metodologia é que a gente só está tentando trabalhar com o espaço da rua. Até agora a gente não resolveu os problemas metodológicos. Tipo, o que a gente faz com música? Não é para formar uma banda.
para que eles ganhem dinheiro com a banda, é para usar os elementos musicais, faz uma oficina, entende? Então são várias coisas que estão envolvidas e que eles utilizaram ao seu favor para tentar manter os meninos fora da rua. Isso é um jogo complexo, é um jogo violento, na minha opinião, né? E que é muito difícil de se lidar. Mas eu acho que a melhor maneira de entrar com os meninos é essa, é a persistência do diálogo, mesmo que seja para não falar nada, mesmo que seja para chegar lá e ficar quieto. Às vezes eles não vêm, às vezes não aparecem, mas depois eles sabem, tia, você não veio aquele dia, você entende? Então, essa relação, ela é possível. Eu acho que ela traz muitas possibilidades de interlocução com ele. Eu vou passar para outra coisa. Você perguntou trabalho de campo, né? Como é que eu fiz? Então, os dois, isso é uma coisa que eu estou tentando escrever sobre, mas eu sou um pouco devagar para escrever, mas os 2 trabalhos de campo foram baseados nessa metodologia itinerante, assim, porque são sujeitos que eu não poderia gravar, entrevistar, muito difícil, é possível, mas demora muito mais tempo, e eu não achava que ia valer a pena. Então a ideia era, no caso dos meninos, cada vez que eu encontrava com eles na rua, depois eu ia lá, anotava no caderno de campo o diálogo. Cada vez que eu encontrava um pedaço de roupa, porque eu trabalhei muito com cultura material que está espalhada na cidade, que denuncia esses usos de espaço. São anotações que faziam, que acompanhavam a fragmentação do espaço urbano, né? No caso da população adulta em São Paulo, que é outra escala de cidade, não é? Eu caminhei muitos dos bairros que eles iam caminhar. Primeiro eu caminhei sozinha, depois eu caminhei com um morador de rua, que foi mostrando, identificando as coisas. Depois eu fiz um trabalho no refeitório, aí eu trabalhei de voluntário no refeitório com as entidades filantrópicas que davam comida, eu servia comida e dali eu comecei a fazer. E trabalhei no Brás, embaixo do metrô, ali na vizinhança, eram vários barraquinhos, né, de pessoas que moravam ali. A etnografia foi feita na base desses recortes fragmentados, relatos de diálogo e muita caminhada, porque eu acho que não é possível entender esse universo se não andar, porque a relação com a cidade é muito íntima, então foi um pouco isso que eu fiz. E a abordagem, eu acho que no caso tem que passar pela mediação de algum grupo que já trabalha com eles. Acho que isso é muito importante. Você pode fazer 100, mas leva muito mais tempo, porque... E também porque eu tenho uma posição que é um pouco, eu tenho uma dificuldade, eu me sinto um pouco invasiva, você entende? Então eu tinha que chegar devagar, porque eu não posso ir lá e eu estou fazendo uma pesquisa. Então, de certa forma, eu tentava ajudar essas instituições que estavam trabalhando com eles, uma que tinha um jornalzinho, e isso me ajudava a me inserir, que é um pouco o que o Bruno fez ontem, né? A coisa do cuidado, sabe? Eu acho que eles se sentem cuidados, eles sentem muito a atenção, ao contrário do que a gente imagina. Muita gente imagina, porque os meninos são muito impacientes, então você acha que eles não estão dando bola, mas eles marcam muito bem as pessoas que são próximas, as pessoas que os estão apoiando. E a gente tem muita tendência a querer cuidar, né? Eu ficava tirando piolho dos meninos, tem umas relações assim, era muito difícil, porque eles estão muito sujos. Essa é uma relação difícil também, que não é uma relação só de paródia, sabe? É uma relação assim, é muito difícil lidar com isso, porque não dá para eu negar a sujeira dos meninos, dizer eu não vou encostar em você porque você está sujo, entende? Porque isso é parte da vivência deles. Mas é muito difícil lidar com essa situação. Ou então com a situação de um menino de 8 anos, um menino de 5 anos que chega uma pedra de crack. É muito difícil também, porque você quer levar para casa, né? Aquela coisa assim, mas não dá para levar para casa, porque não é isso que o menino quer, inclusive. Tem muita gente que passa pela rua e quer levar os meninos para casa, mas eles não é o que eles querem, não é? Mas ao mesmo tempo alguém tem que dizer que aquele menino não pode ficar lá. Ele tem 5 anos, ele está fumando crack, ele tem bronquite, ele está tossindo. Eu acho que as relações de cuidado, elas passam por isso. Primeiro, estabelecer uma relação de confiança, que é inicial, e aí tentar fazer esse cuidado nos fragmentos do dia quando ele vem. Mas eu acho que essa relação é muito forte entre o educador e o menino, e ela está lá, sim. A posição na universidade, isso tem a ver também com seus comentários, Isabela. Eu concordo totalmente com você, e o que acontece é que eu quando me mudei para Londres, fiquei 2 anos longe da universidade, lá e aqui. E eu não sei direito, quando você fala tudo isso, e você também já falou, é que eu me percebo o quanto
que agora eu consigo entender a dimensão do que você está falando do conservadorismo da universidade. Porque como eu passei por uma experiência muito feliz enquanto estava nela, quando eu saí dela eu não registrei o assunto, você entende? Então, por exemplo, eu nunca trabalhei como professora. Eu sou pesquisadora de pós-doc, porque é difícil conseguir dar aula no exterior. Então, o que acontece é que eu não sabia, por exemplo, que para poder que o trabalho de extensão não vale nada. Você entende? Eu não sabia, por exemplo, que para falar uma coisa que para mim é óbvia, se você está trabalhando com educação e com uma população como os sem terra, ou com uma população que tem necessidade da sua ajuda, da sua interlocução, aí a universidade recusar. Eu acho isso... Eu não me atinei a isso, porque tem uma discussão anterior a essa, que tem a ver com o fato de que muitas vezes, quando eu estava fazendo cursos, muitos alunos falavam que a universidade tem que se engajar mais com a sociedade. Mas agora não falando nesse sentido. Estou falando dos alunos. E um pouco as pessoas estavam forçando, dizendo o seguinte, que as pessoas tinham que escolher os assuntos de acordo com essa, vamos dizer, utilidade. Isso eu era contra, porque eu acho que a universidade é um lugar do conhecimento. Você pode escolher temas que não têm esse engajamento, que inclusive que faz você pensar. Porém, isso da sua escolha pessoal. Agora, a universidade, como universidade, ela tem que ter um engajamento. Era uma coisa separada, uma coisa da outra, não é? E no meu caso, eu acho que eu senti isso de início, quer dizer, quando a gente montou esse grupo, é um grupo montado por universitários. O reconhecimento no meu departamento foi muito pequeno, mas na época eu achei que fosse assim, é assim, porque, sei lá, as pessoas separam uma coisa da outra. Eu não pensei muito no assunto. Eu fiz doutorado montando esse grupo. E olha, deu um sangue por esse trabalho. E aí as pessoas falam, mas e o seu doutorado? Meu doutorado está indo, mas está indo o grupo também, entende? Então, não tinha uma relação de alimentação, que eu acho que tem que ter. Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que o caso da Unicamp, eu não sei se a Unicamp ainda está assim, né? Eu sei que alguns trabalhos ainda funcionam assim. Teve um trabalho com a periferia de Campinas, que foi feito, uma iniciativa dos funcionários da Unicamp, que moram no bairro da periferia, que resolveram fazer um trabalho de sábado, de abrir escola, chamaram os alunos da Unicamp, e foi todo um acerto, porque os alunos da Unicamp chegaram lá com as melhores das intenções, mas não conheciam nada do que era, e aí os assessores tinham que, como a gente fala, um pouco dizer, bom, o que é que vocês querem fazer aqui? Depois, ao mesmo tempo, falar para a população, mas o que é que vocês querem da universidade? Porque eles também tinham uma ideia de que a universidade estava ali com conhecimento pronto para dar. Aí o assessor falou, não é assim, a gente tem que dialogar. Isso demora para ser construído. Foi construído, esse projeto chamava Raio de Sol, durou uns 4 anos. Então, tem muito a ver também com o Daniel Tigo, que hoje está na Economia Solidária. E era um cara da física, mas que articulou vários desses trabalhos na Unicamp, trazendo, por exemplo, a posição dos funcionários como agentes. Porque a Unicamp, tudo bem, você pode fazer um projeto de extensão com alunos e funcionários, mas quem tem que assinar é o professor. Aí mantém-se essa hierarquia, não é? Mas nesse caso, a professora, aqui também, né? Nesse caso, a professora participou no mesmo nível de igualdade, ela não assinou só, você entende? No caso do Mano a Mano também, o professor que assinou participava. Então eu acho que também isso talvez aos poucos comece a chamar a atenção, mas eu não sei, ainda é limitado, porque na Europa eu ainda não entendi como é que funciona esse negócio, mas assim, eu acho que na Inglaterra, por exemplo, tem antropólogos que estão engajados, mas nunca é o mesmo tipo de engajamento. Portugal é muito pouco isso, porque os portugueses não têm esse hábito, não tem o hábito, não sei, assim, acho que os antropólogos brasileiros ainda têm mais engajamento do que os portugueses. Eu ainda estou meio perdida lá, assim, nessa área. Tem os observatórios, o Observatório da Juventude, o Observatório que ali, mas ainda assim, muito menos das experiências que eu vi aqui. E eu acho, então, que eu sou a maior incentivadora de que eu acho que a gente tem que buscar trazer essa posição, que não é uma posição, a relação entre ação e intervenção, ela não precisa ser mecânica, ela não precisa ser utilitária, é isso que eu estou dizendo, ela não precisa ser só utilitária. A reflexão em si que tem que ser transformadora, não é? E eu acho que a gente tem que mudar essa posição. Não sei se eu respondi. Agora, rapidinho, a autonomia. Então, falar em autonomia, eu estava pensando nisso ontem, porque ontem o trabalho do Bruno está trabalhando com a comunidade, que é uma comunidade definida politicamente, está trabalhando, assim, é uma comunidade étnica, né, que tem algum tipo de identificação.
e que é também como a gente fala, um espaço que é... Não é que é fechado, eu estava pensando na relação de cidade e campo, você entende? Que eu não sei se a gente pode falar assim. Mas é muito mais... Eu achei... Eles já têm uma autonomia, a diferença entre aquilo... Aí tem, do ponto de vista antropológico, tem uma questão. A diferença entre aquilo que é uma resistência consciente e aquilo que não é consciente. Uma vez eu quase escrevi um artigo que não virou um artigo, pensando na questão das políticas... Estava trabalhando com a Evelina Dalina, estava pensando na questão da política, da esfera pública. E eu fiz um exercício de pensar que o modo como os meninos andam na rua, circulam na rua, é uma forma de resistência não consciente. Mas eu acabei não trabalhando a ideia. Eu fico com dúvida se é resistência ou não, mas o fato é que o efeito é de resistência. Agora, se isso qual é a relação entre isso e o plano da consciência, quer dizer, os meninos, eu não sei. Mas por que não? Por que não a corporalidade ser uma coisa que expressa em si? Agora, a autonomia é uma coisa muito relativa. No caso, a gente está falando de um grupo menor de idade. Não é menor de idade, embora eu acho que tenham tido muitas concepções de infância e adolescência no mundo ocidental, historicamente. Eu acho que agora a gente pode definir e enxergar que muitas vezes eu não acho que esses meninos possam falar necessariamente autonomia. Só que, ao mesmo tempo, eles já têm uma autonomia. Mas não é uma autonomia do tipo consciente, é uma autonomia que eu acho que cabe a nós fazê-los relativizar. Tudo bem, você quer ficar aí, você vai fazer isso, mas tem essa e essa consequência, porque a sensação de futuro, a noção de consequência, ela não é trabalhada. Os meninos vivem aprisionados no tempo da rua. E isso é um problema, se a gente tem que, né? É um problema se a gente está pensando que, se eles saírem dali, o que eles podem fazer? Existe uma escola em Campinas que se chama Escola de Transição. Ela foi feita, é uma sala de aula, especialmente para esses meninos, que é uma sala de aula que mistura séries. É uma coisa para os meninos acostumarem de novo com a noção de escola, até irem para a escola. Mas é uma confusão, óbvio, né? Você pode imaginar, vários meninos de séries diferentes, saindo da rua, saio da rua, vou ali, depois eu vou fumar crack. Mas é uma proposta interessante, porque é uma proposta onde está se tentando valorizar a ideia de educação. Educação no sentido de, olha, então, o que é que você está trazendo aqui, né? Mas, no caso, o Mano a Mano talvez trabalhe mais com essa ideia daquilo, o que é que vocês querem trabalhar. Só que os meninos não têm muito interesse, não, então eu também tenho que pensar nisso, né? Essa é uma coisa. Por fim, a corporalidade. Quando eu estava fazendo pesquisa de mestrado, ao pensar nessa ideia de sociabilidade, que sociabilidade que era criada, eu percebi que o corpo era um elemento muito importante para pensar a construção dessa sociabilidade. Por quê? Por exemplo, você pergunta para uma menina, aquele ali é um menino de rua? Ele fala, não, tia. Como é que você sabe? Primeiro, porque ele não anda assim. Segundo, porque aí tem uma série de narrativas sobre o corpo que eu comecei a perceber que eram muito importantes, né? Como operar com a sujeira, tem várias coisas relacionadas à corporalidade, à construção de gênero, a relação entre as meninas e os meninos, né? Essa hipersexualização das meninas. Ao mesmo tempo, as meninas são muito mais agressivas do que os meninos. Não é para menos. Eu fiquei assustadíssima trabalhando numa praça, porque fica a menina aqui de 15 anos conversando comigo e um monte de velho babão em volta, assim, ó, sabe, em torno das meninas. Quer dizer, o assédio, a vulnerabilidade de gênero na rua, e isso inclui as adultas, é uma coisa muito séria. Então, obviamente que elas se tornam bem mais agressivas. Então, um grupo de 5 meninas na rua é problema. Elas quebram tudo que elas vêm na frente. Então, como é que essa coisa da corporalidade ela incide ali. A partir daí, eu fiquei interessada na relação entre o corpo e a cidade, como esses dois planos que eu considero 2 territórios, 2 escalas territoriais, aí territoriais no sentido não só geográfico, mas no sentido social e político, como é que elas interagem. Por que a população de rua? Porque a população de rua não tem aquela escala que media, que é a propriedade, que é a casa. Ela não tem algo que os media. A relação dela de sobrevivência, de vivência, de reação direta é corporal. E é aí que eu fui fazer pesquisa com a população de rua em São Paulo, pensando nisso, pensando na relação intrínseca entre o espaço urbano e a corporalidade. Eu queria pensar isso em termos de materialidade também, não era só no plano simbólico, como é que isso se dava. E daí resultou o trabalho, no sentido de pensar tudo, desde os pés dos moradores de rua, quer dizer, que os pés que simbolizam todo esse circuito, o circuito que vai meio que em oposição a todos os elementos de modernidade que a gente tem, como o carro, o conforto, isso e aquilo, né?
até pensar o modo como operam as doenças, o modo como opera o cheiro, as relações de gênero na rua, as relações de vizinhança. A gente está falando de vizinhança de uma casa que praticamente é separada por um papelão. Então, como é que isso, né? Qual é a escala dessa corporalidade, a importância dessa corporalidade nisso? Depois a questão da violência, tanto que eles cometem quanto que são cometidas por eles. No caso da população de rua, é mais violência cometida contra eles do que por eles, né? Porque é exatamente a população que está exposta. Então, obviamente, ela vai exercer muito menos violência, a não ser que você vá numa quebrada escura às 11 horas da noite, onde está todo mundo sob efeitos de crack, enfim. A relação com o álcool, que é uma relação que me chamou muita atenção, quer dizer, o grau de resistência. Mas tudo isso, essa construção dessa corporalidade como, ao mesmo tempo mostrando que sendo só o corpo que eles têm, como esse corpo sofre processo de exclusão constante, mas como ao mesmo tempo resistem o tempo todo no espaço urbano a se espacializar, né? Um pouco resumindo, eu ouvi uma entrevista de um morador de rua que escreve poesia lá numa esquina de uma avenida de São Paulo, e ele foi entrevistado por um cara, e aí eu acabei fazendo a epígrafe da tese com ele, porque ele escreveu assim: há uma famosa lei da física que diz que um corpo tem que ocupar um lugar no espaço. Bom, essa é a tese, era isso que eu quis dizer, era isso, quer dizer, ele está dizendo, ó, a gente está aqui, e daqui eu não saio. E isso tem os efeitos, tanto os efeitos de repressão, quanto os efeitos de agência. Esse foi o circuito de corporalidade que eu trabalhei, que tem muito a ver com o espaço urbano. É isso. Respondi. Então. Maravilha. Então é isso. Se alguém tiver... Acho que a gente pode encerrar, que temos que comer, né? Não sei. Ou se tiverem mais dúvidas. Sim. Primeiro, parabéns da antropologia, professor Roberto, ter trazido discussão de fora para dentro da universidade para a gente refletir. Mas eu estive pensando nas três temáticas, o marxismo, a de ontem, do Bruno, e a última, pensando qual o fio condutor que poderia nos levar a melhorar a nossa prática. Né? Eu penso que essa discussão sobre autonomia, né, essa educação autônoma, eu acho que ela atrai alunos e professores. O DCE está trabalhando com o conceito de extensão popular. Eu acho isso bom, resgatar essas ideias. Né? Eu estou trabalhando com a educação popular e o que é que eu faço para ajudar via Matrix o DCE? Eu dialoguei com eles que queriam fazer isso. Eu começo a trabalhar com a educação popular, trazendo na formação da classe operária no Brasil, na Primeira República, as experiências comunistas, anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas, de educação popular que precede Paulo Freire. Por que isso? Para poder ver se mexe na pedagogia, para bater naquela pedagogia liberal, porque os alunos vão para a rede e ensinar o quê? A pedagogia liberal? É isso? Então, não é? Mas eu penso que o fio condutor, Roberto, poderia ser essa educação autônoma. E aí, Isabela, como é que a gente faz para pensar alguns projetos de extensão popular para empurrar essa universidade para fora, sabe? Para esses sujeitos? Isso não desmerece os que querem ficar lá condicionado, fazer bons trabalhos. Tem espaço para isso, para tudo isso. Mas eu penso, Roberto, para não ficar assim respeitosamente, um evento da antropologia importantíssimo e morre na praia. Não, mas como é que a gente leva isso, não é, eu quero parar dizendo uma coisa para vocês e quero pedir desculpa que eu vou conjugar o verbo trazendo indicativo. Eu fui o cara responsável por levar a pedagogia da terra para dentro da universidade. E isso não tem nem mérito e importância, é que eu entendo que esse trabalho tem que ser feito por esses intelectuais comprometidos. Então, cara, não é? Agora, dialogando, porque sozinho a gente vai morrer na praia, não tem quem aguente as pancadas da universidade só. Não é? Então, eu sei, eu quero acreditar nessa possibilidade de a gente dialogar com a geografia na questão dos espaços, dialogar com a educação física na questão do corpo, enfim, procurar esses
malucos, belezas, que estão aí tentando fazer alguma coisa produtiva para a sociedade. Ó, vou dar uma sugestão. Talvez montar uma ideia que inclua todas essas disciplinas, mas assim, com uma proposta mais ou menos que eles consigam se visualizar ali. E tentar conversar não só com o professor e aluno ao mesmo tempo, fazer um workshop pequeno, onde as pessoas possam falar, porque com certeza devem ter pessoas interessadas, mas que não têm a prática, sabe? Que incluam muitos alunos. E aí, ou seja, uma coisa que possa congregar como um workshop, ou seja, um lugar onde se possa falar mais, numa sala redonda, não é? Mas que a disciplina, o modo de usar a disciplina esteja claro no projeto. Porque eu acho que as pessoas precisam se visualizar ali. Então, por exemplo, no caso da geografia, no caso, obviamente, da educação, que eu acho que tinha que estar, né? Então, mostrar, olha, existem demandas para pensar a educação nesse contexto. Né? Nesse contexto, por exemplo, no contexto indígena, que seja, né? E precisamos discutir isso para montar um projeto tal, sei lá, eu não sei se funciona assim, é a sugestão. Sugestão utópica. Nosso amigo, eu não sei se eu Não sei se é tempo. Posso fazer isso? poderia, Simone? Você Pode, tranquilo. Bem, apesar de você não ter mencionado sobre este assunto que eu quero saber, talvez você puder falar um pouco sobre a questão da esmola, né? Que eu lembro que você falou que no momento que você trabalhava com eles, que eles iam lá, pegavam dinheiro no sinaleiro, ia comprar o crack, voltava, enfim. E saber se houve algum tipo de observação nesse sentido e alguma ação, né? Porque que é um assunto muito complicado, né? Delicado de saber se dar ou não dar esmola, receber, o que eles fazem com esse dinheiro. Quero saber se houve uma preocupação com isso. Uma preocupação minha? Do grupo, do grupo, tá. também. Posso. Na verdade, eu gostaria, assim, de dialogar com o professor que levantou a questão de uma possibilidade de diálogo com outras unidades. Meu nome é Lara, eu sou professora aqui na Facombe. Minha peste não, conferencista é. Sim, eu sei, mas é que eu queria aproveitar, deixa que você levantou a questão, que hoje eu também sou extensionista, junto com a professora Ana Rita, que também trabalha aqui na Facombe. E a gente tem vivido exatamente o que vocês estão colocando, essa sensação de marginalização dentro da universidade como um todo, a sensação que a professora colocou, que não é só uma sensação, né? Que é uma questão muito prática de, na hora de preencher o seu Lattes e o seu CICAD, você tem o que você fez vale muito menos do que o professor que não atuou na sociedade, que não tentou promover algum tipo de transformação. E a gente vive uma questão assim, que é óbvio, né, que dentro da universidade os cursos da área de comunicação eles são instrumentais, né, assim, tidos como técnicos, e a gente partilha com alguns colegas que de fato têm essa compreensão, que é um estudo é uma formação para preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Tem muitos colegas, infelizmente, que pensam desse modo. Então a gente vive assim, se sente meio isolados. Eu dialogo muito com ela porque nós duas temos essa inquietação, mas fazemos extensão, mas não sabemos com quem conversar para pensar saídas, né, alternativas disso. Então a gente, como a gente sabe que a gente vive num mundo em que o que tem visibilidade pode passar a existir, né? Então a gente chegou ao semestre passado dialogar com outros extensionistas da própria unidade, né? Um é o professor Newton, a professora Lisbeth, que trabalha aqui no Xangri-Lá, já tem um projeto há 10 anos aqui, para a gente tentar fazer um portal que dialogasse essas intenções, e a gente chegou até a pensar na possibilidade de nomeá-lo como algo marginal, mas seria assim uma piada apenas, e pensar como juntar essas pessoas e esses interesses, né, assim, e trazer para o ensino da comunicação, que é o nosso interesse,
algo mais do que só preparar alguém para o trabalho, né? Assim, sem refletir criticamente sobre a sociedade em que a gente vive. Então, a minha colocação não é para palestrante propriamente, mas é para vocês dois que levantaram essa questão e, de repente, que a gente, de fato, poderia fazer alguma coisa juntos nesse sentido. Claro que parece muito distante, mas eu não vejo de modo tão distante assim. Uma outra questão, só para finalizar, respondendo a professora Isabela. Sim. A gente tem feito hoje no departamento, para que o projeto de extensão não extrapole, embora ele já extrapola sim a carga horária do docente, lançá-lo como disciplina. Núcleo livre. Assim, é uma então, coisa... aqui pode, na UFMT não podia. Ela não pode ser considerada ensino de maneira nenhuma, em nenhuma classificação de ensino. E núcleo livre é uma classificação de ensino. Pois é, não pode. Então, assim, eu acho que há diferenças entre as instituições, e isso é importante a gente também saber, porque isso diz respeito também a pressões políticas e escolhas que aquela federal, naquele contexto, daquele estado no qual ela está inserido, e as pressões políticas que essa instituição sofre, então são as escolhas que ela vai fazer mais por um caminho político ou por outro. Então lá a gente não tinha opção nenhuma, não podia, tinha que entrar como extensão. A gente até tentava, estratégias, né, gente? Porque diante de limitações de todas as ordens, a gente pensa assim, que estratégia eu uso para lançar isso de alguma maneira que ele possa contar mais, na verdade, que possa computar exatamente os encargos que eu vou despender para realizar esse trabalho. Porque eu vou despender um número de horas X que eu não posso nem computar porque há um limite de horas para ser lançado para a extensão, né? E não pode passar além daquelas horas. Então, assim, sabendo que aqui já tem uma brecha que se abre, é algo interessante. Permita só dizer uma coisa, vocês estavam ontem aqui? Não, a gente estava na primeira do Na Etno. conferência do Bruno, ele traz a questão da comunicação como um dos terceiros pontos que ele apresentou, indispensável para que ele pesquisou lá, escola. Mas desde o início, ela ficou acertada, elas não podiam estar. A gente estava em outra atividade. Ele só estava Desde o falando início, disso. eles assim, Tá. adoraram o projeto, desde o início disseram que queriam. Não, só para dizer da importância da comunicação. Agora, o segundo ponto, rapidamente, algumas pessoas acham isso uma posição fechada. Eu acho que não, a gente não pode ser ingênuo dentro da universidade. Eu sou muito aberto para dialogar, mas eu comecei a fazer a seguinte coisa, eu comecei a verificar os professores que estão trabalhando com a extensão e o que é que ele faz dela. Se eu perceber que essa extensão é para promoção pessoal, eu divulgo na universidade, eu não tenho medo disso não. Eu divulgo o trabalho que ele está fazendo, pessoal, denuncio e estou fora disso. Não entro nesse, sabe, qualquer projeto, especialmente na área da questão ambiental. Está cheio de gente se promovendo em cima disso. É preciso estar atento a isso, atento. Na agricultura orgânica a gente saiu cortando, porque o que tinha de oportunista está assim, né? Aproveitando. Enfim, é um aprendizado, não é que um sai e o outro não sai, você vai. Quem é fulano? Faz por quê? O que é que ele faz? O resultado disso aqui está indo para onde? Pegou dinheiro, tal, quanto? De quem? Qual empresa? É tudo isso que nós temos que fazer, porque senão depois você está dormindo na cama com capeta, sem saber. Mas estamos abertos na faculdade de educação para dialogar, sem problema. Não, depois eu pergunto para a senhora. A minha é mais uma curiosidade. É porque a senhora, eu sei que não foi o foco da senhora, mas a senhora falou de pais de rua. Você falou de pais de rua. Eu gostaria de saber o que você viu de relações de parentesco, entre aspas, nesses grupos. E a questão dos nomes, que eu acredito que quando uma criança vai para a rua, ou qualquer pessoa vai para a rua, ela ganha um nome diferente do que ela tem. E qual papel, quais os papéis que esses nomes traziam
para essas pessoas que chegavam naquele momento ali para entrar naquele grupo. O papel que ela tinha que desenvolver, se ela ganhava um nome pelo papel que ela desempenhava, ou se ela ganhou um apelido e, consequentemente, a função dentro do grupo. Essa é uma questão muito interessante de discutir porque eu não tive muito dessa experiência no meu campo, né? Mas antes, deixa eu responder só da esmola. A esmola é uma coisa complicada mesmo. Assim, o que eu posso te assegurar é que os meninos que estão, no caso da cidade de Campinas, mas eu acredito que na maior parte das cidades grandes brasileiras, a esmola é até para fumar crack ou para alguma coisa assim. Mas eu acho que essa postura das políticas públicas do tipo não dê esmola, elas por si só ela não me satisfaz. Ela não me satisfaz porque o que acontece porque obviamente uma pessoa, um cidadão comum que não tem nenhuma relação de atuação, né, que fica assustado de ver essas crianças na rua e tal, quando ele percebe que tem uma propaganda dizendo não dê esmola, a primeira coisa que ele pensa assim, não é para dar esmola porque tem alguém cuidando desses meninos. Essa relação é uma relação vazia, né, porque ninguém garante que alguém está de fato cuidando desses meninos, não é? Embora, quer dizer, quando trabalhávamos com eles, não tínhamos a mínima necessidade, eles já sabiam que ninguém ali ia dar dinheiro. Essa relação com o dinheiro não passa por dinheiro de modo algum. Não passa por ajuda nesse sentido de modo algum. Tanto que para alguns tipos de ajuda, você precisa acionar outras pessoas. Passa por a gente informar quem são as outras pessoas, ligar para a rede, falar, oh, é necessário isso, mas não entrar nessa questão do dinheiro na relação do grupo com os meninos, porque senão não tem uma relação, aí seria uma relação baseada no escambo, que os meninos percebem muito bem, né? E ela não faz sentido. Eu acho que o problema por exemplo, do crack, eu tenho que dizer uma coisa clara, eu não acho que as drogas são um problema central dos meninos na rua. Ela é uma consequência complicada, é uma consequência muito séria, porque ela envolve isso, não só envolve um desgaste corporal, como envolve assassinato. Sim, é pesado, mas ela não é o que leva os meninos à rua, ao contrário do que a maior parte das entidades acreditam e apostam nisso. E quando apostam nisso, apostam em medidas que são repressoras a respeito das drogas, e não funciona. Na minha opinião, não funciona. O crack é um problema, mas é um problema para se resolver. É um problema também porque tem outros grupos que exploram os meninos, e um deles são os traficantes. Eu não tenho dúvida disso, assim, de como é que eles lidam com isso. Agora, a esmola, de fato eles usam para o crack, mas eu não acho que esse é o maior problema. Então, não acho que assim a gente soluciona o problema. Essa é uma opinião minha. E às vezes, pessoalmente, eu fico meio confusa. Às vezes eu dou, às vezes eu não dou, eu não sei, eu não consigo me resolver, enfim. Com relação à disciplina que vocês estavam falando, eu acabei lembrando uma coisa, o Mano a Mano deu uma disciplina na Unicamp sobre metodologia de rua, semana passada. Eu falei, ó, que coisa legal. Só que aí minha amiga, que é minha orientanda, falou que acabou que a discussão passou mais, no fim o grupo e as pessoas que estavam lá acabavam interessadas mais na parte técnica da pedagogia do rua. Você tem? Isso é um pouco frustrante, porque você tinha outras discussões para fazer. Com relação aos nomes, muito interessante essa coisa dos nomes, embora eu não saiba te responder, porque se eu tivesse pensado nisso, o João de Pina Cabral, que é o meu supervisor lá, trabalha com a questão dos nomes, né? E eu tô achando mal barato essas coisas que ele fala, mas bom, isso foi em 96, eu me lembro, primeiro, os graus de parentesco, eu não vi os pais de rua, em alguns lugares você tem os pais de rua, são adultos que de certa forma estabelecem uma relação com o menino que é uma relação de troca. Né? É uma relação de guardar, eu cuido de você, mas você também faz esse favor para mim, traz isso, aquilo. No caso, o que eu posso dizer com certeza é que os meninos de rua não são uma comunidade. Eles não são um grupo, nem um grupo identitário, eles são um agrupamento. Porque eles não têm nada na sua convivência diária que os faça, por exemplo, como uma gangue. Uma gangue, para poder manter a sua identidade, estabelece determinados rituais, o uso de determinados elementos. Não é o caso dos meninos, as relações são muito fragmentadas, então muita solidariedade que pode se esfacelar em 1 minuto. E assim, isso é muito forte. Então, por um tempo eles andam em 3, sei lá.
Aí daqui a pouco eles vão dar em outros. Mas aí às vezes eles procuram alguns adultos que os ajudam. Por outro lado, os moradores de rua adultos reclamavam muito dos meninos. Essa foi diferente, porque os meninos têm outra circulação para a cidade. Então, essa relação de parentesco era nuançada. O que eles tendem a fazer é chamar aqueles que trabalham com eles, com a coisa do cuidado, de tio, tia, que no fundo é uma nominação generalizante, mas ao mesmo tempo, generalizadora, não sei, mas ao mesmo tempo ela estabelece essa relação, né? Então, isso com relação ao parentesco. Com relação aos nomes, eles têm alguns apelidos que eles ganham de fato, mas eu não sei te dizer se ganham quando chegam e o que é que estabelece essa relação. Eu acho que o que seria interessante nisso é saber se isso faz parte do saber de rua, que é um pouco que eu trabalho no mestrado, que é a ideia de que se você chega na rua, aquilo que você vai aprender, o modo de se virar na rua, você aprende na prática cotidiana. Você cria um saber de rua que é compartilhado entre eles. Então seria interessante saber se esses nomes fazem parte disso, mas com certeza não seria um ritual de iniciação, como fazem determinadas gangues, etc. É isso que eu... Tá. Bem, gente, eu gostaria de começar a encerrar agradecendo enormemente todos que vieram, em nome do mestrado. Acho que raramente a gente tem 3 conferências juntas tão interessantes. E queria dizer que já tem, sabe, um desdobramento. Está começando a ser agendado para março do ano que vem, na Argentina, uma conversa. A princípio estamos o Gilberto Bacalini, que é um grande militante da educação, da alternância, o Gilberto Lopes Iribas, que fez a conferência aqui, que é também um militante da educação para a autonomia, o Bruno, eu, acho que o Miguel Arroio deve entrar também. Isso é um fruto do que foi a conversa, a Mônica Molina, um fruto do que foi a conversa em Brasília, que está sendo essa conversa aqui, para buscarmos uma agenda, de fato, né? Uma agenda que não é só universitária, uma agenda dos movimentos sociais, uma agenda da sociedade civil mínima para uma educação autônoma. Assim. E aí estão todos convidados. Né? Inclusive, a ideia é muito diferente. Vamos começar percorrendo a Argentina, indo em várias escolas, depois a gente faz a reunião. Né? Então, é isso. Assim, já, claro, não é, a conversa continua, espero que tenhamos desdobramentos, espero que tenhamos novos ciclos de conferências, espero ver a Simone outras vezes aqui, né, esperamos o próximo evento que você esteja fazendo educação e lá, nos alegrou muitíssimo estar com você todos os dias aqui. O pessoal da comunicação, que na hora que a gente chegou lá disse, não, adoramos e vieram e estiveram aqui juntos, eu agradeço muitíssimo. Tá? É isso, muito obrigado.